Precisamos conversar um pouco sobre a presença da burguesia em toda essa trajetória. Trovadorismo, humanismo, classicismo. Começando, trovadorismo, século XII, tá? Nós passamos aí. Existe aquela incerteza com relação à data, 1189, 1198, como sendo o período do movimento trovadoresco, mas nós temos que lembrar o seguinte: trovadorismo, primeira escola literária, era medieval, nós temos o que ali? Poesia feita para ser cantada. Na evolução, no meio, entre o movimento trovadoresco e o classicismo, nós temos o humanismo, bem ali no meio, tá? Antes do século XVI, antes do quintismo. Falar quintismo, lembramos de quê? 1500. Bem, o humanismo, anterior a esse limite, nós temos o quê? Uma transição. Então a burguesia, ela chega nesse momento, é que ela aparece. Nós vamos ter o quê? A população começa a migrar para as localidades próximas do litoral. Nessas localidades, a atividade pesqueira se fortalece, esses lugares chamam-se burgos. Então, quem mora no burgo, como se chama? Burguesia. Essa burguesia, ela tem fortalecimento com a queda do feudalismo. O feudalismo se enfraqueceu, né? As crises, as guerras, as pestes, a morte dos homens nas guerras e principalmente a questão da autonomia do trabalhador rural. Esse trabalhador rural, ele começa a desenvolver atividades comerciais, né, que tendem a gerar lucro. O lucro gera o acúmulo de riquezas. Essas riquezas fortalecem a burguesia, uma burguesia que começa a levar seus filhos para as universidades. Esses jovens chegam, têm acesso ao conhecimento, as cidades urbanizam-se, o comércio faz com que essas consigam trazer também um crescimento intelectual. Dessa relação, fortalecimento econômico, fortalecimento intelectual, surgem então as nações europeias fortalecidas e a lusitana nesse contexto. Bem, daí que é que nós vamos perceber, Portugal se torna um dos grandes baluartes do fenômeno das grandes navegações. E aí nós percebemos que surgem os renascentistas, os humanistas, fortalecidos pelo acesso ao conhecimento que chegou com a presença da imprensa, fortalecida pela prensa móvel, construída por Gutenberg. Então, nós percebemos popularização do conhecimento, fortalecimento da economia, nós vamos perceber uma movimentação da política, da filosofia, da arte, o mercantilismo reinante. Então, obviamente, nós percebemos uma questão mais palpável, mais humana. Se é palpável, se é humana, ela é antropocêntrica. Gente, o homem no centro do universo. No momento em que nós falamos em escolas literárias, quando nós estudamos a linha do tempo, você deve lembrar, quando nós estudamos trovadorismo, humanismo, classicismo, trovadorismo e humanismo, aí, trovadorismo era medieval, humanismo finalzinho da era medieval, classicismo era moderna. Daí nós percebemos no século XVI já o Brasil já existindo lá no período de informação, e aí nós caminhamos barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, como oposição à escola romântica, depois parnasianos, simbolistas, enfim, o modernismo que abraça, que está até os nossos dias. Bom, relembrando essa linha do tempo, voltemos ao classicismo. E aí, percebam, classicismo, com a escola literária fundamentada na razão, na lógica da ciência, muito significativa naquele momento,
a beleza sendo vista como ideal a ser perseguido. E, fundamentalmente, nós vamos ter uma escola preocupada com o formalismo, com as sílabas poéticas, uma vez que a vinda de Sá de Miranda da Itália trouxe a medida nova, então nós vamos ter versos redondilhos, versos com 5, redondilha menor, redondilha maior, 7 sílabas, o mais reinante. Agora, o mais importante e o divisor de águas são os versos decassílabos, tão presentes na obra Os Lusíadas. Nessa sequência de precisão formal, de busca da perfeição formal, preocupação com a estrutura dos versos, parece contraditório, mas eles conseguem também associar a necessidade de uma linguagem simples. Isso traz para as obras clássicas e para os sonetos de Camões, ou lírico ou Camões épico, uma expressão muito significativa e bastante objetiva.